Que tal, amigos? Tudo bem? Bem-vindos a nosso e vosso programa. Um programa que, com toda certeza, você vai gostar muito. Porque hoje temos um bate-papo muito interessante entre nossa linda e querida Vera Berardi e o famoso cirurgião plástico do Brasil, Dr. Nelson Heller. Eles vão falar de tudo um pouquinho e você vai gostar muito. Muito bem, vamos a nos trasladar a Hotel Everest, aqui na Duque de Caxias. Ali estão eles. Vera Berardi, tudo bem? É com você, querida. Olá, Roberto, tudo bem, querido? Então, hoje estamos aqui com muita satisfação. Eu, pessoalmente, com o Nelson Heller, um famoso, um super, hiper, mega famoso cirurgião plástico, Nelson Heller. Que delícia estar aqui com vocês. Tudo bem, Vera Berardi. Então, Vera Berardi aqui, mas quem é a criatura maravilhosa que vai falar para você sobre um livro que ele está lançando, porque esse livro está há anos, o pessoal já sabe que ele está para lançar. Já tem nome, que o livro é... O Vera, é o seguinte, nós temos assim, nós temos dois títulos, não está bem definido ainda. Ou será Caminhos da Vida ou Montador de Bicicletas. Gente, olha que delícia, duas belas opções. E por que Caminhos da Vida e por que seria o Montador de Bicicleta? Caminhos da Vida seria aquela trajetória minha de um filho de um pequeno agricultor que de repente conseguiu uma vaga no seminário protestante. Foi proposto que eu fosse estudar para pastor da minha igreja. Eu era muito ligado ao pastor. Então essa será assim, esse foi o meu início. Você é do interior, né? Você não? De Rocaçás. Ai, beijo pessoal de Rocaçás, que com certeza está assistindo esse programa, vai adorar saber do teu livro. Então vamos começar com um pouco do livro, né? A introdução, a infância, enfim. Vamos começar pelo começo, que nem eu costumo dizer. Como é que você começou o início, né? Do livro, a introdução, como é que é? Nós temos esse primeiro livro que nós, nos programas passados, que nós falamos muito, que é um livro que tem um sucesso no país inteiro, é o Cirurgia Plástica para o Leigo. Vou mostrar ali pro bacana. Cirurgia Plástica para o Leigo. Adoro. Esse livro, o Roberto Reboredo, nós já falamos detalhadamente sobre ele. Esse livro, Cirurgia Plástica para o Leigo, o que ele trata? Ele trata da cirurgia plástica, entendeu? Aquela parte mais trivial, não escrito, o beabá, não escrito para cirurgião plástico. Exatamente o nome disso. O nome é para leigo. Eu até tenho um amigo meu na Alemanha, de Alto, e daí ele me disse, ele viu meu livro em português e tal, uma clínica lá da Quilanos, eu opero lá, e daí ele disse, nós gostaria de traduzir esse livro para o alemão. Adoro, gente, o alemão, eu sou descendente alemão, pessoal, que é descendente sabe que os alemães estão sempre unidos, né? Então o título seria, em alemão, Das Buch für Laien. Laien em alemão. Super fácil. Super Laien fácil. em alemão seria leigo. Esse você já Mas viu. esse aqui, junto com o nosso produtor aqui, o Reboredo, nós já falamos bastante sobre ele. Foram 50 cirurgiões que participaram do livro. E aliás, era um detalhe interessante desse livro. Esse livro, quem tem, quem não tem não ganha mais. Viu, bem feito. Quando a gente fala de sorteio, pra você ficar ligado, né? Mais tarde vai ter sorteio do livro do Nelson Heller, que é imperdível. Eu já li, é maravilhoso realmente, para ler no meu caso, né? É super acessível, a linguagem mudou. E depois ele pegou um valor muito grande. Tu sabes, Vera, quem faz a apresentação do livro? Quem faz é nada mais, nada menos que o nosso querido mestre, nosso grande mestre, nosso grande médico, nosso professor Ivo Pitangui.
professor Gente, não precisa mais nada, né? Uma bela referência. Professor Ivo Pitangui, eu solicitei para ele leu o livro e fez uma linda mensagem no livro. Então, esse livro ele pega um valor muito grande, exatamente por isso, entendeu? Feito uma apresentação pelo mestre dos mestres. Então vamos começar. Mas esse é o livro, Vera, o Jabascador. Esse Agora, outro livro agora, né, que ainda não tem título. eu acho assim, pela enquete que eu fiz, Vera, o pessoal parece que está gostando mais do montador de bicicletas. Então, Nelson, que delícia isso. Olha, 2 nomes, 2 opções, né? Eu sei que você já fez uma enquete com o pessoal, com teus amigos, familiares, enfim, teus fãs, teus pacientes. E qual é o nome que você prefere colocar no livro? Vamos falar um pouco desse livro agora. Bom, eu acho assim, com toda certeza, quase, que vai ser o montador de bicicletas. Adoro. Aí o pessoal me pergunta, mas o Nelson, por que montador de bicicletas? Por quê? Porque quando eu cheguei a Porto Alegre, aos 19 anos, eu tinha que ter um lugar para trabalhar. Né? Claro. E estava morando numa pensão na Independência 480. Eu resolvi descer via uma firma grande, a Mesbla, e resolvi bater no serviço de pessoal. Adoro. Minha intenção, Vera, era trabalhar na área administrativa. Eu tinha feito um curso de datilografia. Existia um curso de datilografia na ladeira, na subida, não sei se você sabe, Duque de Caxias, o nome de um local para fazer treinamento em máquina de datilografia. Tu sabe que na época 80 não existia o computador, né? Sim, então claro. tudo girava em torno da máquina de escrever. As máquinas de escrever na época era Olivetti, era Triumph, as máquinas, né? E eu era craque na máquina, mas aí eu fui na mesma, entendeu? E pensei em trabalhar no setor de administração e papá. Tudo isso você conta no livro. Tudo isso que eu Ai, consegui. que delícia, coisa boa. Exatamente. Aí o departamento de pessoal da mesa, olha, não tem vaga para administração. Nós temos uma vaga como montador de bicicletas. Tá aí o nome. Adorei. Super criativo. E assim começou Sim, toda uma história de foi vida, de exatamente trabalho. uma história de vida. E a mesma, tu sabe que ela recebia as bicicletas de Paris. Olha que chique. As bicicletas eram Monarch. E eu, lá em Rocaçares, eu tinha uma bicicleta Monarch. Então eu dominava, eu sabia desmontar, montar. E ali, então, o departamento da mesma diz assim, ó, não temos vaga para administração e tal. Tem um grego aí, era um grego, um cara assim, baixinho, atarracado, forte, e o grego que respondia pelo setor de montagem. Eu me apresentei para o grego, entendeu? E o grego gostou de mim, porque eu estava querendo trabalhar, né? Tinha que trabalhar, né? E aí o grego me aceitou, eu desci no departamento lá do pessoal da manhã, olha, eu vou começar amanhã como montador de bicicleta aqui. Um famoso cirurgião plástico que começou montando bicicletas. Acho que dá para linkar, né, pessoal? Maravilha. Exato. Que história bacana. Eu fiquei um ano montando bicicletas. Bacana. Qual era o grande problema? O grande problema era o seguinte, as mãos, depois da montagem, ficavam com graxa, né? E aquela graxa preta para sair não era fácil. Não, e eu estudava à noite, eu morava na Independência, 480, e estudava no Colégio Emílio Meyer, na Glória, né? Mas era tranquilo, entendeu? Porque o expediente terminava às 6 horas e o colégio começava às 7h30, quer dizer, eu tinha 1h30 e tal, para tomar um banho e tal, me preparar e pegar o bonde, né? Pegar o bonde. Eu perguntar se ele ia de bicicleta, gente. Perguntar se eu exatamente. Não queria nem ver bicicleta pra frente. Aí, Vera, mas o bonde tu pegou, né? Não. Tu pegou mais bonde? Não? O
Bonde, quando é que terminou o bonde? Eu não sei o Não último sei. bonde, eu vou ter que fazer uma pesquisa quando circulou o último bonde. Mas nós íamos para o colégio, fazíamos tudo de bonde. Eu morava na Independência, 480, eu pegava um bonde da Independência e ia até Riachuelo, e de Riachuelo pegava um bonde e ia para o bairro Glória. bairro. Passava toda... Olha, eu não sei, entendeu, qual foi o político, deve ter sido um político. Eu vou ter que descobrir ainda quem propôs na época, deve ter sido pela Câmara Municipal, né? Porque o nome da empresa que dominava os bondes era Carris Porto Alegre, empresa Carris. Que hoje é a presidente é uma mulher com muita honra, né? Que está tirando a Carris lá de baixo e fazendo da lucro. Eu adoro isso. Acho que espaço pra tudo. Em que trabalha a Carris agora? Eu não sei o nome da presidente, eu sei que ela é muito competente, né? E anos e meses que a Carris não conseguia faturar, né? Agora uma mulher lá na presidência está conseguindo tirar a Carris desse imbróglio. Vai ser transporte certamente em ônibus, né? Sim, ônibus, né? Ônibus. Então, eu sei que o último bonde circulou, pelo que eu andei lendo, o último bonde, ele parou lá em frente à igreja no Mãe de Deus, ali no bairro Menino Deus. Histórias de Porto Alegre. Você que está nos assistindo, que não esperava saber de histórias, o doutor Nelson Hélio está contando um pouquinho da história. Na Getúlio Vargas. Na Getúlio. Naquela igreja ali, não sei a Mãe de Deus, como é o nome daquela igreja, bem no final da Getúlio. Ali eu sei que foi o último bonde que circulou em Porto Alegre, parou em frente à igreja. Então, essas histórias todas estão compiladas, estão nesse livro, né? No livro. E você começa com o quê? Com tópicos, né, Nelson Hélio? Com a infância. São 120 tópicos. 120? Quantas páginas tem o livro? Eu falo assim, entendeu? Claro, a coisa toda começa na minha infância. Na tua infância, certo. O que na infância é importante, entendeu? Eu nasci... A sua vinda para Porto Alegre, Vinda né? em Porto Alegre e tal. Eu era jovem, em 45, então, na época, eu me lembro que foi a grande batalha, entendeu? Tinha uma batalha... 45 era a Segunda Guerra Mundial, né? E houve uma grande batalha, a Batalha de Dutlitle, chama. E o comandante dessa foi no Japão. Essa batalha foi uma das batalhas 45 finais da Segunda Guerra Mundial. O comandante dessa grande batalha Dutlitle era James Dutlitle. Foi um bombardeio que bombardearam. Foi, eu acho que depois de Hiroshima e Nagasaki, depois que os americanos largaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Isso tudo tu está contando no livro? Não, por quê? Detalhes? Claro, detalhes porque... Que legal. Porque em 45, eu tinha nascido em 42, em 45, então, eu tinha 3, 4 anos, e em 45, então, foi o término da guerra. Perfeito. Então, eu falo da minha infância, entendeu? Que eu nasci no meio da guerra. Nasceu no meio da guerra. Depois veio a operar, veio a fazer cirurgia. Exato. Em pessoas que estão se sentindo super bem, com a autoestima lá em cima. Exato. E isso que é bacana, né, Nelson? No teu livro você faz justamente essas colocações, desde a tua infância, né? Adolescência, depois faculdade, enfim. Por que a medicina? Quando você se descobriu gostando, querendo ser médico, especialmente cirurgião plástico? Pois o seguinte, então eu tirei eu fiz o primário em Roca Salles, na escola evangélica da cidade, Roca Salles, da nossa igreja, e o meu professor era o professor Léo Winkel, grande professor Léo Winkel e tal. Bom, aí então fiz o primário e tal, e na época não tinha colégio em Roca Salles. Ah, sim. Entendeu? Aí Só tinha colégio interno em Lajeado, mas era caríssimo. E meu irmão, Enélio,
ele, quando eu tinha 11 anos, ele fez um ano do ginásio no Alberto Torres, em Lajeado. O pai pensou que ele teria condições, o pai é um pequeno agricultor, né? E o pai pensou que ele tivesse condições de sustentar um colégio particular, um internato. Aí chegou no final do ano, ele Não teve condições. não teve condições. E, claro, ele engordava, era um pequeno agricultor, engordava seus 30, 40 porcos por ano, vendia, mas aquilo não era suficiente para pagar. Aí deu um grande dilema. Aí o meu irmão estudou um ano, o Enélio, estudou um ano em Lajeado, e quando chegou a minha vez, o pai não esboçou uma reação que fosse, porque ele tirou meu irmão do colégio. Tá certo. E o meu irmão era o mais velho. Aham. E o pai era todo ligado ao meu irmão. Em mim também, né? Mas aí sobrou para mim que, como o ginásio do meu irmão saiu muito caro, eu não obtive vez. Tem coisas na vida que não acontecem por acaso, né, Nelson? Era para você vir para cá, fazer a faculdade, se especializar, ser um excelente médico. Mas né? aí é o seguinte, nós tínhamos um pastor da comunidade, né? E eu fiquei sabendo que um rapaz, que era uns 4 anos mais velho do que eu, o Berto, de uma localidade que o pastor também era da comunidade, da nossa comunidade evangélica, o pastor era o Braga Maier. Aliás, é o seguinte, eu fui domingo passado, esse pastor ele já faleceu. E esse pastor me conseguiu que eu conseguisse estudar no seminário protestante. E esse pastor acabou se mudando para Picada Café, que fica ali na estrada para Gramado. No domingo passado eu fui para Gramado e na volta meu irmão, meu filho, o Max e eu, nós entramos na cidade nome é Picada. Picada Café. Picada Café, mas na realidade Picada Café é uma cidadezinha, né? Certo. E fomos procurar a casa do pastor que me conseguiu uma boca para eu estudar no seminário. Que coisa interessante. O pastor achou que eu tinha jeito, que eu pudesse, de repente, estudar para pastor e tal e pá. Então, pastor Nelson Heller, né? Eu imagino. De pastor para um grande médico, um grande cirurgião plástico. Mas ele era assim, ó, curiosidade. Aí estudei 5 anos nesse 5 seminário em São Leopoldo. Uhum. Estudei 5 anos. E, aliás, é o seguinte, esse seminário, eu tive uma grande vantagem, porque os meus professores, eu comecei a estudar nesse seminário em 56, né, no Instituto Pré-Teológico de São Leopoldo. E tu sabe, 56, fazia 11 anos que a guerra tinha terminado. Eu só me dei conta disso muito, muito mais tarde. Porque, de repente, no seminário, todos os pastores, os professores, eram vindos da Alemanha. Porque eles escaparam da guerra. A igreja evangélica nossa da Alemanha, ela propiciava para os pastores que quisessem escapar da guerra, que os pastores saíssem. Como eles tinham uma profissão junto à igreja protestante, e a nossa igreja a luterana, ela é universal, ela tem no Brasil, nos Estados Unidos, na América, Colômbia, Argentina. Muito forte na América, né? Na América. Então, esses professores, pastores, eles saíram da Alemanha durante a guerra. Eles vieram para o Brasil. E um grande número, entendeu, foram aceitos no Colégio Sinodal, em São Leopoldo. Famoso Sinodal. Então, esses professores alemães, que eram professores de matemática, geografia, história, religião, vieram para São Leopoldo. E em 56, fazia 11 anos que tinha terminado a guerra, eles já tinham vindo vários anos. E todos aqueles pastores estavam morando nas imediações do Morro do Espelho, local do seminário. Bacana. Então, eu tive esse prazer, entendeu? Eu tinha, Vera, só para ter uma ideia, eu tinha, por exemplo, as aulas de alemão, de geografia em alemão. Gente. Matemática em alemão. Eu nunca me esqueço, eu tinha história do Brasil
em alemão. História do Brasil em alemão, imagino. E é bom porque é a melhor fase da vida para a gente aprender uma língua estrangeira quando se é pequeno, Claro. né? Se é jovem, bem pequeno, adolescente ou Vera, isso infante. me deu- Fase de infância Claro. é a melhor fase para aprender. E é Isso- uma história bacana essa Não, isso tua. me deu muitas vantagens, entendeu? Então, por isso que, por exemplo, eu opero faz 30 anos na Alemanha. Certo. A mulher alemã, ela não aceita, entendeu? Ela, por exemplo, ela tem um culote, Uhum. entendeu? Ela quer ser operada por um cara que fala a língua dela. Então, por isso que todos esses anos eu tive sucesso na Alemanha. Certo. Por exemplo, o seguinte, como é que é culote em alemão? Sabe como é que é culote em alemão? Não sei, você vai saber agora como é que é? Culote em alemão é Reiterhose. O que é Reiter? Moleza. O culote é porque quando a mulher anda a cavalo, o culote dela, se ela não tem, parece que tem, porque ela Amplia, senta aumenta. Uhum. e os glúteos saltam para o lado. Então isso chama-se o culote que a mulher apresenta quando ela está andando no cavalo. Mas muitas vezes a mulher que anda a cavalo e apresenta o culote, mas não tem culote. Não tem colotes. A coisa. E isso é interessante, né? Quer dizer que não é a europeia em si, especificamente a alemã. Alemanha. A alemã é que tem Eu essa. imagino o seguinte, que a francesa também era assim, porque quando eu estudei em 82 na Alemanha, com Vera, e nós tínhamos que pedir informações, estando na França, eu tive com minha família estudando 2 anos na Europa. Uhum. E aí nós percorremos com Fuca a França e Paris. E tu sabes que o francês é terrível. É, Tu eu sei. pergunta para ele uma informação em alemão, tu estando em Paris, o cara não te Não, mas eu responde. pergunto em inglês, que me perdoem os franceses, em especial os parisienses, porque eu fui a Paris e você fala inglês em Paris e eles não te respondem. Se Não, você não falar em francês, você é Exatamente. maltratado, você não é respeitado como turista, né? Exatamente. E quando os turistas Não, e estrangeiros muito- vêm para cá, a gente não exige que falem em português, né, E gente? Vera, e muito mais ainda, pelos resquícios da guerra. É ainda, verdade. Se tu É fala em muito- alemão, muito forte. Ainda eu acho que português que ela aceita, né? Porque Portugal não tem um significado tão É verdade, a Alemanha é bem mais forte. Agora, a Alemanha, tu falar alemão em Paris, pedir É briga. verdade. Isso tudo você conta, dá pitadas, né, da tua vida desde o início e tal. Em quanto tempo? Eu conto Vocês- essa minha fase, como é que foi a minha primeira infância. Certo. Exato, a primeira infância. Aí eu falo, por exemplo, nesse artigo do livro tem uma história muito interessante, história dos meus professores. Olha que Então, bacana. eu conto desde a primeira professora que eu tinha, lá quando eu tinha 5 anos, Certo. e como essa professora morava na minha casa lá no interior, meu pai sempre foi uma pessoa arrojada. Ele, por exemplo, não tinha professora lá na comunidade. O que ele fez? Ele trouxe uma professora de Roca Salles, a Dileta Maioli. O que ele fez com a Dileta? Ele deu casa para a Dileta, para ela morar lá em casa, e com isso a comunidade teve uma professora. Olha que então bacana. a minha primeira professora Foi trazida Dileta Dileta. Maioli. de Roca Que Salles. memória, amigo. É. Que memória boa. Hotel Everest, um lugar especial para você no coração de Porto Alegre. Haare, vamos von Haaren sprechen, okay? Haare. Haare, es gibt ja viele Chirurgen, die Haare machen. Ja. Aber die Haare, okay, man meint es ist eine einfache Sache. Es ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Zum Beispiel, ich möchte gerne in meiner Klinik auch Haare machen. Aber es ist mir nicht möglich, weil ich müsste viel investieren für die Präparation,
Mikroskopen und Spezialchirurg und Personal. Damit du es auf dem Niveau machen kannst, auf dem du arbeitest. Ne? Zum Beispiel, normalerweise sind Chirurgen in der Welt, die Haarchirurgie machen. Ist der Chirurg und noch ein Maximum 2 Mitarbeiter. Ja. Das geht nicht. Das wird nie die Qualität. Nee. Zum Beispiel hier. Wir haben da, die machen hier 2 Glatze pro Tag. Normalerweise nicht mehr. Und die arbeiten 8 Stunden in 2 Patienten, sind 16 Mitarbeiter. Das gibt es nicht in der Welt, das ist nirgendwo. Es gibt nur hier. Vielleicht, ich glaube, kam aus jemand, sagt jemand da in Kalifornien. Aber okay, aber es ist unmöglich, so ein Team haben. Und so ist es in der ganzen plastischen Chirurgie. Welche Trends siehst du für die ästhetisch-plastische Chirurgie? Wie? Welche Trends siehst du? Trends. Was wird neu kommen? Welche Bedürfnisse entwickeln sich? Neu. Okay, neu kommt die neue jetzt, wollen wir sagen, die ganze, wollen wir sagen, die neuen Zellen, weißt du, die man sieht, wie hier auch in der Moser-Gruppe schon, wir sind dabei auch mit Haaren, künstlicherweise, wenn man sagen, von Haaren zu klonen. Und das, wenn man sagen, heute, ich glaube, die große Unterschied, wenn man sagen, vielleicht nicht noch in 10, aber vielleicht 20 Jahren, 30 Jahren, vielleicht mehr oder weniger. Da ist der große Zukunft. Weil heute macht man schon zum Beispiel ein Ohr zum Beispiel. Macht man heute eine von die Stimme, von die Knorpel von der Stimme, wurde schon gemacht in Spanien. Wurde schon gemacht, die Teile vom Herz auch schon. Das ist sozusagen der große Schwung. Então, pessoal, voltamos com esse bate-papo delicioso, maravilhoso, nesse local lindíssimo, super agradável, com o Everest aqui da Duque, né, Nelson? Que delícia, que espetáculo isso aqui, né? Você que não conhece, dá uma passadinha aqui, o ambiente é maravilhoso, o pessoal é de um atendimento excelente, né? É o seguinte, falar, entendeu, da nossa recepção muito interessante pela gerente do hotel. Com certeza, Juleide, uma parceria super bacana conosco aqui, um hotel maravilhoso, assim, pessoal, realmente vale muito a pena você coloca no Google, dá uma olhadinha, vê do que a gente está falando, do que se trata e dá uma passadinha aqui para conhecer, que você vai amar, com certeza, né? Bom esse nosso bate-papo, né? O hotel, pode-se dizer, ele está no centro vital da política de Porto Alegre. Verdade. Caminha 150 metros para a esquerda, o que tem? Palácio Farroupilha, coisa boa. Palácio do Governo, Verdade. Assembleia Legislativa, Palácio da Justiça e o Teatro São Pedro. Quer dizer... Cultura! É uma maravilha. Política, uma miscelânea deliciosa, né? Aqui Com certeza. É muito interessante. Com certeza. Mas tá bom esse nosso bate-papo, né? Mas não vamos falar só contigo, não. Não vamos falar só sobre o teu livro. Não, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Vera Verade. Adoro! Gente! Como eu conheci a Vera? A Vera eu conheci durante a Copa do Mundo. E o Paulo Verade, que é o esposo dela, é muito ligado ao Grêmio. Futebol. E ele conseguiu super entradas durante a Copa do Mundo. Ai, adoro, gente. As coisas, a vida tem disso, né? A gente conhece as pessoas, tanto o Paulo como a Vera, então, um casal maravilhoso. Obrigada, querida, muito obrigada. Mas então, eu tô aí com a minha produtora, né? Arte Moda Produtora, eu sou comunicadora, né? Sou youtuber. Acessa lá Le Folk TV no YouTube, que a cada 15 dias a gente tem um programinha bacana para você assistir, com certeza. E essa coisa de arte, moda, cultura, entretenimento está no meu sangue, Hélia. Não adianta. Eu tenho uma produtora, eu gosto de trabalhar com arte, com moda. Eu acho que a gente não dissocia, né? Arte, moda, cultura, entretenimento. Acho que as pessoas acordam, né? Você acorda
né? Você já liga um rádio, liga uma TV, já fica sabendo das notícias, você já está interagindo com o mundo, você já vai se arrumar, se vestir, já está à moda, você já ouve uma música, né? Você já depois vai almoçar, vai comer, já está na gastronomia. Tudo isso está muito interligado. Eu gosto de tratar dessas coisas. Eu sei, numa época, entendeu? Até eu operei umas modelos, eu sei que tu trabalhaste muito com modelos. Modelos, eu tive uma agência, agência de modelos, né? A Ford, né? Isso, não foi na Ford. Eu fui modelo da Ford, mas eu trabalhei com modelos para a Ford, né? Exato, para a Ford. Né? Isso. Então, Como é que é trabalhar com modelo? Como é que é essa? Então. Como é que é uma palavra, eu não sei se está certo, a garimpagem da modelo? Então, a gente. Como é que é a garimpagem? A gente chama de fazer um casting, né? A gente vai. Primeiro você precisa ter o olho bom, né? Que a gente chama o olho de identificar uma potencial ou um futuro modelo feminino ou masculino, de acordo com a postura, de acordo com a fisionomia, de acordo com o estilo, né? Que é uma palavra que eu posso usar muito. Existe a possibilidade de uma modelo estar cruzando num shopping? Várias! E tu garimpar ela? Várias! Uma vez, uma história muito engraçada. Eu estava saindo ali de uma loja, a Tokstok, tinha comprado algumas coisas, eu, meu sócio, o Diego, e a gente olhou uma menina passando. Ela estava com fone de ouvido e tal, alta, enorme. A gente parou a rua para entrevistar a menina, para pegá-la, para fazer um teste, né? Para ir para uma agência. Resumindo, a gente fez umas fotos que foram parar na Vogue Itália. Foi o nosso primeiro trabalho internacional. A foto dessa menina que foi parar na Vogue Itália. É muito comum, viu, Nelson, procurarem, né, na rua. Na rua. Sim, porque é na rua que acontece a vida, né? A rua é que fervilha, que te dita. O que é a moda, né? Que a gente brinca muito. O que é a moda? A moda é comportamento, né? O que está acontecendo na história de uma sociedade. Isso é a moda, né? Que a gente identifica como moda. A moda é uma coisa muito ampla, né? Então as pessoas realmente me perguntam o que tu entende por moda. Moda é o comportamento, o que está acontecendo na história, o que está acontecendo na sociedade, né? No mundo todo. Isso é muito interessante. Tem várias formas de tu identificar, né? O que possa ser moda, enfim, mas para mim costume, comportamento é uma coisa que para mim fala muito a respeito de moda, né? Vera, uma coisa interessante, viu? Durante a faculdade, tu falou em desfiles, né? Isso. Sabe que durante a faculdade de medicina, a Rua da Praia era uma rua fantástica. Hoje, infelizmente, a Rua da Praia perdeu todo o glamour, né? Mas a Rua da Praia tinha um glamour. Eu sei que na época da faculdade de medicina, a gente via os desfiles das moças, entendeu? De modelos, elas desfilavam na Rua da Praia, entendeu? E nós, na medicina, nós ficávamos... um grupo ficava em geral em frente à loja maçom. Adoro. São histórias, né? Mas desfile é uma coisa muito interessante, muito boa. Ali era um desfile a céu aberto. A céu aberto. Coisa que não existe mais, infelizmente. Porto Alegre carece disso, Rio Grande do Sul carece, né, de desfiles. Eu acho que a coisa... Santa Catarina para cima está acontecendo aqui, infelizmente... Estamos tentando resgatar, sabe, Nelson? Porque realmente o mercado da moda é um mercado de negócios, né? Claro. A moda gira em torno de negócio. Então, no momento que os empresários tiverem uma visão de que moda não é só glamour, moda também é glamour. Mas moda é negócio. É negócio, né? É a segunda maior rede de negócios do mundo, né? Então, ela gira em torno de bilhões. Toda a rede, toda a cadeia de negócios da moda de níveis, cifras altíssimas. Não, a nossa população aqui, miscigenada entre alemães, portugueses e italianos, aqui nós temos muita mulher bonita, muita mulher, muito menino, e às vezes nos perguntam por que os homens não têm muita chance, né? Existem mais modelos femininos, porque o mercado está mais direcionado para roupa
né, Pra feminina, exatamente. né? Vende-se muito mais acessórios. A mulher consome mais roupa e acessórios femininos do que o homem. Né? Exatamente. Então, nada mais natural do que realmente que tenhamos mais modelos femininas, né? E aqui é um polo belíssimo. Você vai ao interior, né? Você leva 10 Gisele Bündchen, assim, ó, num tapa. Num fim de semana você tem aquele olhar refinado para identificar uma futura modelo. Você consegue, sim. Tem várias. Não, o Rio Grande do Sul, felizmente, nós somos assim, ó, a gente líder tá da mulher bonita aqui. É né? verdade, com certeza. Mas moda é uma coisa muito interessante. Às vezes as pessoas me perguntam, Vera, o que é estilo? Estilo é a mesma coisa, moda e estilo. Gente, estilo é muito pessoal, é aquela coisa interna, né? Estilo é o que você tem, quem você é. O estilo Nelson Weller, o Nelson se veste de acordo com o estilo dele, com o trabalho dele, com o modo dele encarar a vida, digamos assim, né? Então, o estilo é um braço, ok, da moda. A moda tem suas vertentes, design e estilo são braços da moda. A moda é comportamento, ponto, né? Moda é uma coisa muito ampla, né? E tu trabalha atualmente com moda? Trabalho com moda, trabalho falando de moda e gosto de sempre associar moda, pessoal, a cultura, a arte, que eu acho que não dá para a gente deixar de lado. Eu amo fazer editoriais de moda com arte junto. Né? Eu acho que isso é importante para as pessoas terem esse acesso. Às vezes você vai falar de moda e arte e as pessoas dizem, mas isso é tão elitista, é uma coisa que eu não entendo. Todo mundo entende de moda e de arte. É um olhar muito particular. Eu sempre digo, a moda e a arte são olhares particulares. Você tem que ter a condição de o acesso a isso que é bacana, né? Você ter o acesso à moda, você ter acesso à arte, à cultura, ao entretenimento. Eu levanto essas bandeiras, eu acho isso muito interessante, muito legal. Não dá para deixar de lado. Vera, na moda, o homem não está meio esquecido? Eu diria assim, ó. Hoje em dia, eu acho que essa coisa de liberdade está tão bacana porque existe um termo chamado agênero, a moda agênera. Agênero, né, no caso. Você pode usar, tanto a mulher usar roupas masculinas, como o homem usar algumas peças femininas. Né? Isso é muito cultural. Na Europa isso é muito comum. Você vai na Inglaterra, você vê os homens de saias, né? E a cultura deles, né? Na Inglaterra, coisa mais normal. Sabe que no mundo, o escândalo que deu quando uma das primeiras mulheres usou calça. Sabe quem foi? Foi a Marlene Dietrich. Sim, Marlene Dietrich. O bom é que a moda se reinventou no século XIX, começou a mudar. Porque a moda, a gente fazendo uma rápida apanhado para vocês, a moda, lá em 1950, ela era só direcionada para o pessoal do alto poder aquisitivo, para alta casta, né? Ou para o pessoal realmente que tinha acesso aos estilistas. Porque a moda era e só quando a Marlene Dietrich apareceu de calça, usando um chapéu, foi um escândalo Você na sabe época. que o chapéu foi a linha divisória, né? Onde realmente a coisa começou a acontecer. Graças a Deus, né? A gente teve uma outra época que começou um olhar diferente para a moda ampliada, a moda aberta, a Coco Chanel, que inventou, gente, o pretinho básico, aquela coisa toda, para quem estuda um pouco da moda. É uma coisa muito bacana a gente dar uma olhada para a gente entender um pouquinho do que é essa coisa da moda, desse mercado, desse negócio chamado moda. Eu amo, eu particularmente assim amo e estou sempre estudando. Acho que a gente nunca deixa de estudar na vida, né? Você, como médico, também está sempre estudando, sempre se reinventando. Exatamente. Isso que é bacana. Uma das coisas que eu acho muito... Agora, por exemplo, nós temos... Foi no dia 20, foi o final da Semana Farroupilha, né? Boa. Então, eu acho assim uma coisa muito legal, viu? Na Semana Farroupilha, que o homem e a mulher, entendeu? Eles se vestem muito parecido, né? Verdade. O tradicionalismo aqui, né? Então, a mulher, ela conquistou, entendeu? Espaço legal. Um espaço. Ela se veste igual ao homem, usa um lenço igual ao homem, usa uma calça, entendeu? Eu acho isso uma coisa muito legal. Eu acho também. Eu acho que o importante é você se sentir bem, sabe, Heller? E eu acho o seguinte, como eu sempre falo, o respeito ao outro é essencial. Então, você tem que respeitar o modo da pessoa ser, o modo da pessoa se vestir e sentir-se bem. Porque eu sempre digo, existe só uma coisa que a gente quer, qualquer ser humano, eu, você, o pessoal que está atrás da câmera, que está nos assistindo, você, telespectador, a gente vem aqui na Terra para quê, Heller?
para ser feliz. Claro. Unicamente para ser feliz. Então, assim, ó, respeite o próximo. Eu acho que o mundo teria menos guerra se as pessoas se respeitassem mais, olhassem com outro olhar, né? O seu vizinho, o seu colega, o seu... Enfim, as pessoas que o cercam, né? Olhe com respeito, olhe as pessoas que têm o seu estilo próprio de ser, de vestir, de andar, de ter sua opinião. Opinião todo mundo tem. Né? Claro. A moda é democrática, eu acho a moda muito democrática nesse aspecto. Porque exato. tem gosto para tudo. Né? A moda se refez, a moda, como houve aquela crise mundial, né? Em que as pessoas tinham que se reinventar e a moda se reinventou. Aí vieram os grandes varejos, né? Especificamente aqui no Brasil, sabe que em 1950, a J. Renner, famosa lojas Renner, em 1950 que ele começou com o varejo, trazendo uma moda mais popular, mais varejo, mais para todos. E olha, as pessoas começaram a ter acesso a outros estilos de roupa, né? Porque tudo na vida é tendência, né? Assim como na cirurgia plástica também, a tendência, numa certa época, é colocar peito, né? Depois vieram a moda do silicone no bumbum, aí é o lábio volumoso, né? Você vai estudando as tendências, o que os clientes, os pacientes querem. Nós tínhamos na cirurgia plástica, logo Então. no início, as próteses eram enormes. Certo. Agora as próteses são menores. Tudo vai se adequando. Entendeu? Né? Vai se adequando. É verdade. A moda não é diferente disso. A gente vai se adequando, vai vendo o que está acontecendo no mundo. São tendências, né? A Pantone, que é uma empresa que dita as cores no início do ano, ela dita para todo mundo que utiliza a moda como o design, principalmente, né, como referência, certo? Então, ela dita uma cor que vai ser moda. Como é que funciona, por exemplo, a tendência, né? Você que quer saber um pouco de tendência. O que é tendência? A tendência é o lançamento do que vai se utilizar no ano que vem, na temporada seguinte, pós-Fashion Week, que acontece em Paris, Estados Unidos. Existem os Fashion Weeks, famosos Fashion Weeks. Assim como aqui no Brasil tem o São Paulo Fashion Week, tem o Paris Fashion Week, né? Nova York Fashion Week, que são os locais que ditam a moda para o mundo todo. E ali, nós brasileiros, né? Nós latinos, vamos copiando, vamos olhando as tendências europeias para trazer para cá e adaptar a cultura daqui, adaptar a temperatura, né? Nós somos um país tropical, a gente não pode usar somente o que a Europa usa no todo, né? Alguns locais. E tu sabes assim uma coisa interessante, viu, Vera, que eu abordo no meu livro, como eu eu opero muitos anos em Berlim, infelizmente meu cirurgião de lá agora, ele faleceu, o Peter Paul, mas eu falo, veja bem, Vera, da moda de Berlim nos anos 30. Olha que bacana. Então seguindo Berlim, entendeu? Tem assim como existe a Champs-Élysées, assim como existe a Quinta Avenida Center, assim como existe Copacabana, certo. assim em Berlim tem uma rua famosa chamada Kurfürstendamm. Olha. Entendeu? Onde tudo acontece. Os alemães simplesmente eles a chamam de Kudamm. É Kurfürstendamm. O que é Kurfürstendamm? Kurfürsten era um rei, tipo príncipe. Então Kurfürstendamm era na realidade a estrada onde o príncipe Joaquim II, durante 1930 e pouco, nessa rua ele desfilava com os cavalos. Já um desfile naquela época. E tinha um prefeito muito famoso de Berlim chamado Otto Bismarck. O Otto Bismarck ele é prefeito e essa rua famosa, tipo Copacabana, na Alemanha não tem quem não sabe o que é Kurfürstendamm. Basta dizer, Vera, que quando em 11 de novembro de 89 caiu o muro de Berlim, onde os berlinenses do outro lado do Berlim Oriental foram? Todo mundo foi na Kurfürstendamm, nessa rua famosa. Interessante, né? E essa rua famosa, no tempo quando o
Hitler pegou o poder, os judeus tinham suas lojas. Berlim era assim, Berlim era só moda. Era só Olha, moda. respirava moda. Respirava moda. Então tinha todas as lojas famosas, Certo. tinha nessa rua Confessão. O que o Hitler fez? E essas lojas, a maioria dessas lojas, o proprietário era judeu. Olha, Em Berlim, na Kudam. perfeito. Tu vê como é? Então a moda, aí o que o Hitler fez? O Hitler pegou, Destruiu tudo. prendeu os judeus tiveram que fechar suas lojas, foram para Londres, então, isso foi durante a guerra. Tu vê que durante a guerra, Berlim, moda já perdeu. já tinha a moda. E a famosa Rua Confessão. E hoje, as grandes Marcas. Copar, todas as grandes marcas do mundo Estão lá no Berlim. estão na Kudam. Com certeza. Assim Então, como no Brasil, assim. chama-se E é uma rede de negócios realmente fortíssima, né? A gente não pode dissociar moda, mas moda também não é só em relação à roupa, à vestimenta, né? A moda, como eu te falei, é um comportamento, né? Veja, haja vista no esporte, por exemplo, jogadores de futebol. Nunca se viu tantos jogadores tatuados, né, meu amigo? Eu escrevi até um artigo para Zero Hora falando sobre isso, né? Porque realmente quem foi o precursor foi o David Beckham, né? Lindo, maravilhoso, um deus, um homem que abriu o caminho para esse estilo. Tatuagem no corpo, porque a tatuagem nada mais é do que você expressar algum momento da sua vida, né? Para mim a tatuagem é uma arte, né? É uma arte na pele. Eu digo, uma arte na pele. Então ele começou, agora não tem jogador famoso ou não famoso que não seja tatuado hoje em dia. Mas então, eu estava dizendo, não tem jogador, ou melhor, tem alguns jogadores famosos que não tem nenhuma tatuagem, mas a maioria que quer se expressar de alguma forma tem tatuagem, né? Isso me chamou muita atenção. Isso não tinha, passou a colocar, até com um certo exagero para o meu gosto, né? Porque tem uns assim que você só olham os olhinhos de fora, o resto do corpo é tatuado. Porque é uma forma de expressão, de comunicação, de querer dizer alguma coisa, né? Tatuagem. Eu sabe que faz uns 2 meses atrás, veio um paciente que aí ele acabou se tratando comigo e ele fez bioplastia com o nosso querido amigo Dr. Amil Naco. Ele veio de Miami, dos Estados Unidos. Certo. Entendeu? E esse é uma pessoa, porque eu acho assim, esse tatuado, eu nunca tinha falado com um tatuado total, porque ele é tatuado, esse nosso amigo, nosso cliente, do Dr. Naco e meu, ele é tatuado do pescoço, ele só não tem tatuagem no rosto. O resto todo ele tem Então eu queria, entendeu? Eu tive, durante 14 dias ele ficou aqui no Brasil. E engraçado, o cara, ele é uma pessoa normal. Só que ele gosta da tatuagem. E não só gosta da tatuagem, isso é muito frequente nos Estados Unidos, sabe? Sim. Ele tem, por exemplo, mini próteses, por exemplo, aqui do deltoide. Certo. Aqui no deltoide é uma prótese. Ele tem prótese no ombro, ele tem prótese em tudo que é lugar, na perna. Que interessante. Entendeu? Usa prótese. Em vez de fazer ginástica. Usa prótese, que é mais fácil, dá menos trabalho. Agora está muito louco isso, né? As pessoas estão pelo mais fácil, Exato. Que coisa louca. Essa para mim é a novidade das próteses, para não precisar fazer exercício. Exatamente, eu vi. Né? Ele me falando de vários amigos dele. Outra coisa, você viu? Ele é uma pessoa formal, ele é pai de família. Sim, é que também, eu não sei se isso é uma coisa para de repente abordar em outro programa com um especialista. Eu sei que tatuagem, as pessoas começam a fazer muito vicia. Vicia. Você vicia quer ser mais um, quer ser mais um. Já ouvi de várias pessoas, né? Que não ficaram só nas 2 ou 3, mas enfim. Esse homem ele tem tatuagem até nos pés, né? Com certeza. Prazer enorme estar aqui contigo, trocando essas figurinhas, e a gente vai voltar, com certeza, né? Aguarde. Beijo enorme para todos vocês. Tchau!
no meu país, Guiné-Conakry. Tem problema de política, viu? Donc, você vai estudar até acabar, não tem trabalho, você vai ficar só esperando a ajuda de mãe e esperando a ajuda do pai. Você vai ficar lá até você vai ter 30 anos, 40 anos, não tem nada. Tem muita gente desempregada, mas mesmo gente que trabalha é muito difícil porque o salário é muito pequeno. Essa é a realidade de pessoas que precisam deixar seu país. Às vezes não há uma guerra ou perseguição instaurada. A luta é para sobreviver. Estou aqui desde janeiro de 2012. Eu vim justamente depois do terremoto que passou lá no Haiti. Em 2010 ficou um pouco difícil a vida. E como a gente é jovem, a gente precisa correr atrás de oportunidade. E foi justamente por causa disso que estou aqui. O Brasil tem várias soluções que são cases internacionais e que servem de exemplo para outros países. Exemplo, primeiro caso dos refugiados do Haiti, né? Que a rigor não são propriamente refugiados, mas são migrantes econômicos, mas eles entram no Brasil como solicitantes de refúgio. E são quase 50 mil pessoas que entraram após o terremoto. O Brasil passou a conceder o visto por razões humanitárias para haitianos a partir da Resolução Normativa número 97 de 2012 do Comitê Nacional para os Refugiados. Outro país que tem passado por uma grave crise, com índices econômicos baixos, instabilidade política e violência, e gerado um grande número de solicitações de refúgio, é a Venezuela. Só em 2017 foram quase 18 mil pedidos. Eu saí da Venezuela por... Realmente são muitos motivos, mas o principal é que meu país está em crise. Não só uma crise econômica, não só uma crise política, uma crise de tudo. Não se conseguem as coisas, não conseguem as comidas e são muito caras. Quando você não tem que se preocupar se você vai ter o que comer nesse dia, você fica mais tranquilo. Para regulamentar e ampliar a proteção aos migrantes que chegam ao país, foi sancionada em 2017 a Lei 13.445. Nela está estabelecida a acolhida humanitária, prevendo, entre outros casos, instabilidade institucional, calamidades e desastres ambientais. Mas aqueles que descumprem a lei podem ser expulsos do Brasil. Uma das hipóteses é a prestação de declarações falsas. Os ministros da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça já analisaram o pedido de habeas corpus de um estrangeiro que queria evitar a expulsão do país, alegando ter um filho brasileiro que dependia economicamente dele. Na ocasião, os ministros consideraram que, apesar da dependência do filho, o homem preencheu o formulário de solicitação de refúgio com informações falsas, incluindo nome e nacionalidade. O pedido de habeas corpus foi negado. Expulsão é uma figura específica da lei de imigração. No caso de uma pessoa que é refugiada ou era refugiada e deixou de ser refugiada porque perdeu a condição, na verdade ela vai entrar no regime vigente referente a migrantes no país. Isso significa que, se ela não se regularizar de uma ou outra forma, ela está sujeita a quaisquer das medidas de retiradas compulsórias do país. Não se deve pegar essas situações de exceção como regra. É o contrário. Nós temos que nos preocupar com a regra e dar, então, todo o atendimento que essas pessoas precisam e permitindo, então, a sua inserção na nossa sociedade. Tem 2 anos. Aí depois tenho que me apresentar antes de que se cumpra o período, 90 dias antes, e ver o que acontece. Não falar nunca. Tipo, pode ser que eu consiga ficar aqui para sempre ou pode ser que eu tenha que sair, não sei. O Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação diz respeito apenas à licença para dirigir, ou seja, o fato de o documento estar vencido não impede que seja usado para identificação pessoal.
A carteira de motorista é um documento oficial que tem todos os dados pessoais, como CPF, RG e data de nascimento. Ele é utilizado não só para dirigir, mas também em várias outras situações. Como identidade, né? Só, assim, para tudo. Eu só tenho a CNH, se for para dirigir, cinema, qualquer lugar que eu precise usar, eu mostro a identidade como CNH. Eu utilizo como documento de identificação, né? Basicamente, quase nunca uso identidade mesmo, é só a CNH, nem ando com identidade na carteira. A CNH ela me ajuda muito a conseguir fazer as minhas coisas no dia a dia, assim, como documento mesmo, porque como já é um documento compacto que já traz o RG e o CPF junto, né? E se a CNH estiver fora do prazo de validade, será que ela pode ser utilizada como documento? Aqui no Distrito Federal, uma candidata ao cargo de cirurgiã dentista no concurso da Secretaria de Saúde foi impedida de fazer a prova porque a CNH apresentada ao fiscal estava vencida. Ela entrou na justiça para garantir o direito de fazer a prova, mas o pedido foi negado. O Tribunal de Justiça observou que no edital constava quais documentos poderiam ser usados para identificação, além de esclarecer que outros documentos ou aqueles fora do prazo de validade não seriam aceitos. Ao analisar o recurso no STJ, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho ressaltou que o prazo de validade deve ser considerado estritamente para determinar o período de tempo de vigência da licença para dirigir. Ou seja, o candidato não pode ser impedido de fazer a prova, ainda que o edital vede expressamente o uso de documentos com prazo de validade expirado. Mesmo com essa decisão, o recurso da candidata foi negado, pois ela não comprovou ter sido eliminada por causa da CNH vencida. O assessor da banca examinadora de provas, Sebrasp, explica quais documentos podem e quais não podem ser utilizados no momento do concurso. O registro geral da Secretaria de Segurança Pública, carteira de motorista, o modelo novo com foto, ainda que vencida, passaporte, carteira de trabalho, as carteiras emitidas pelos órgãos de regulamentação profissional, entre outros. Alguns documentos não são aceitos, por exemplo, crachás funcionais, carteiras de estudante, documento que não tenha foto, né? Lembrei, CPF, por exemplo.